O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Há muito, sim, que não te escrevo. Ficaram velhas todas as notícias. Eu mesmo envelheci. Olha, em relevo, estes sinais em mim, não das carícias tão leves que fazias no meu rosto. São golpes, são espinhos, são lembranças da vida ao teu menino, que ao sol posto perde a sabedoria das crianças. A falta que me fazes não é tanto a hora de dormir, quando dizias Deus te abençoe, e a noite abri em sonho. É quando ao despertar, revejo a um canto a noite acumulada de meus dias e sinto que estou vivo e que não sonho. Carlos Drummond de Andrade assina para a mãe dele o poema Carta. Hoje, 24 de janeiro, aniversário da minha mãe, Maria Lúcia. Manda um beijo emocionado e distante. Dói muito estar longe, dói muito estar a um Rio de Janeiro, um Espírito Santo, uma Bahia, um Sergipe e um pedacinho de Alagoas de distância, mas o coração e às vezes a poesia nos aproxima. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do Meio Campo. Temos mães diferentes, mas somos irmãos de jornada. Leandro Stein, Felipe Lobo, Bruno Bonsante e Matias Pinto junto comigo. Leandro e a mim. Sou eu. O Stein, o Lobo e o Bonsa, vocês que gostam deles, que nos ouvem, isso é mais do que irmandade, o que esses caras construíram ao longo do tempo, o que eles passaram juntos, e o que eu e o Matias do lado de cá, da Central 3 também. É muito tempo, viu, gente? A gente fica com o cabelo branco, vai ficando um pouquinho mais enrugado, mais careca, mais cansado, com mais dor nas articulações. É muito chão. A gente faz muita coisa há muito tempo. E eu vou começar com um teste hoje, tá? Eu vou dar a escalação, vamos ver se vocês matam. Bruno Bonsante, David James, Nick Tanner, Mark Wright, David Burrows e Steve Nicol, Michael Thomas, Mark Walters e Ronnie Whelan, Paul Stewart, Ian Rush e Dean Saunders. Que formação é essa? Esse é um time do Liverpool, imagino, né? É um time do Liverpool. Começo dos anos 90? Acertou. Acertou. O McManaman entrou no segundo tempo. Esse é o time de 92. É a primeira formação do Liverpool na história da nova Premier League. Perdeu pro Nottingham Forest. Como aconteceu durante grande parte da história da Premier League, né? Deixar isso muito claro. Felipe Lobo, boa tarde. Toma essa. Marchegiani, Grandoni, Nesta, Negro e Favale, Fuser, Venturim, Jugovic e Nedved, Casiraghi e Mancini. Que time é esse? Boa tarde. É a Lazio. Rapaz, é anos 90 também, mas eu não sei dizer qual é. Deve ser meados dos anos 90. Eu vou chutar, sei lá, 96. É a Lazio de 98, que perdeu a final da Copa da UEFA para a Inter de Milão, do Ronaldo Fenômeno. Matias Pinto, boa tarde. Maurício, Odair, Fernando, Márcio Santos e Goiano. Marcão, Tionzinho e Edson. Roberto Cearense, Robson e Barbosa. Novo Horizontino de 90. Perfeito. Em campo. O time que perdeu para o Bragantino. Caipira. Técnico Nelsinho Batista. Nelsinho Baptista. E Leandro Stein, um abraço para você. Oliver Kahn, Babel, Link, Matthaus, Kufur, Tarnat. Effenberg, Hermes, Basler, Zickler, Janker. Boa tarde. Boa tarde, esse é o Bayern de Munique que perdeu a final para o Manchester United de 99, né? Perfeito. Perceberam que eu falei 4 times que perderam aqui para vocês? Sim. Não tá na história só o time que ganha, gente. E tem muito time bom aí que perdeu umas coisas. Tem um que perdeu bastante. A pauta de hoje é Champions League. A gente teve data UEFA, Europa League. A gente está perto do mata-mata nessas competições. E foi criada uma situação bem inusitada, uma situação que ninguém apostaria na nossa parceira KTO que fosse acontecer. O Manchester City está fora dos 24 times que
que vão para a segunda fase ou até já se garantem na fase seguinte. No entanto, é a famosa frase, só depende de si, já que enfrenta o Bruges na última rodada e se vencer, tira do próprio Bruges essa vaguinha a menos, né? Essa posição a menos que tem na tabela e aí fica no G24, consegue se classificar. Mesmo assim, é bem estranho ver o Manchester City na posição que está. Poderia estar numa situação melhor, porque nessa semana vacilou demais em Paris, perdeu por 3-2 num jogo que poderia ter... se fosse um outro Manchester City, um Manchester City que a gente se acostumou a ver nas mãos de Guardiola, não teria tomado a virada. Mas está aí, está no drama, está numa situação complicada, ainda que classifique, vai decidir a próxima fase como visitante, né? Provavelmente vai jogar a primeira na Inglaterra e a segunda como visitante. A principal surpresa dessa primeira fase de Champions League, senhores? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que né, assim, se vocês pensar, a gente teve algumas surpresas positivas também, né, como o Brest, que acabou fazendo uma boa campanha, não tá mais lá em cima, né, mas ainda aparece em 13º lugar, acho que vale essa menção, mas acho que a gente não costuma ver o Manchester City, a gente não costumava ver o Manchester City em problemas, né, acho que talvez tenha algo do novo formato aí que permitiu que o City tivesse um pouco mais de problema, não sei se dependendo do grupo, mesmo essas atuações instáveis do Manchester City, pode ser que não chegasse à última rodada ameaçado, às vezes sim, porque o Manchester City está perdendo de vários times diferentes, né, nessa fase ruim aí com o City, nesses últimos meses. Pode ser que mesmo pegasse um grupo com o Sporting e o PSG e o que quer que seja, poderia ter problemas também. Mas teve problemas. Ainda assim, né, não está difícil classificar, né, assim, ganhar do Clube Brugge, não passa não só o Clube Brugge, né, porque também tem um PSG e Stuttgart, né, então também necessariamente vai acabar passando um deles, porque acho que também tem mais a saldo de gols do que o Stuttgart, então mesmo se empatar também passa o Stuttgart. Então não tá complicada a classificação do Manchester City, mas chama atenção. E acho que chama atenção mais a maneira como aconteceu, né, porque é um City que não consegue se recuperar, né? Não consegue voltar ao patamar o próximo que vinha apresentando, né? Acabou de fazer 6-0 no Ipswich. E aí você avisa, bom, é o Ipswich. Mas ainda assim, beleza. Foi um bom jogo, uma boa vitória pro moral. E aí é um jogo que o PSG começa melhor, mas era um jogo equilibrado, não era um jogo que tinha uma imensa superioridade do PSG. Tá parecendo um jogo de futebol normal entre duas boas equipes. O City volta do intervalo acelerando, consegue abrir 2-0. Aí você fala, bom, beleza, estabilizou. De repente, o PSG passa por cima, né? Quando as coisas estavam dando certo pro Manchester City do Guardiola, o ponto fraco sempre foi essa bola nas costas, né? A bola nas costas que faz os zagueiros terem que correr para trás, porque é um time que joga com uma linha muito avançada e que fica trocando muito passe, então se você erra um desses, você pode ser pego desprevenido. Na Alemanha foi muito assim, imediatamente quando ele chegou na Alemanha, foi um problema que ele teve que lidar. No Manchester City também, havia um motivo para o Wolverhampton do Nuno Espírito Santo, por exemplo, sempre criar problemas para o Manchester City. Agora que o time está ruim, isso não é nenhum problema, né? Um convite ao prazer, como diz o outro ali. É só jogar a bola às costas do Manchester City e você sai na cara do gol. Aconteceu várias vezes com o PSG, inclusive a bela jogada do Barcola, né? Ele arranca quase do meio campo, corre todo o campo. Isso aí tá causando muitos problemas pro Manchester City, que se reforçou. Vamos ver como que isso vai ajudar, né, o City a se recuperar. E aí tem o lado do PSG, né, que também estava com problemas nessa Champions League. Essa vitória não resolve a situação do PSG, mas é claro que é melhor do que se tivesse perdido. Acho que legal da parte do PSG que esse time sem estrelas, entre aspas, né, ainda sem o Kvaratskhelia, tem alguns garotos aparecendo, como o Barcola, que é uma contratação do Lyon, né, não é formado do PSG, mas é um cara que ele foi uma aposta que o PSG fez. Os caras como o João Neves, que veio do Benfica, também um bom jogador.
que estão aparecendo bem nesse novo PSG. A gente ainda não sabe qual força vai ter. Mas esse era um grande jogo dessa primeira fase, né? Esse foi o jogo que estava muito claro o que estava em jogo entre duas grandes camisas, entre dois grandes times, e acho que não decepcionou, foi um jogo bem legal. E o PSG é um time que nesse início de temporada eu tenho gostado de ver as partidas do PSG no campeonato francês, porque é um time que no campeonato francês não tem sentido tanto esse peso assim da renovação, né? Um time que no geral tem apresentado um bom futebol no campeonato francês, tem jogado até melhor do que em tempos mais estrelados do PSG. Enfim, teve temporadas recentes que o time era basicamente Mbappé e Donnarumma, né? Dependia muito do binômio. Não é muito o caso agora, o PSG tem sido mais consistente, tem me agradado no campeonato francês, mas é um time que na Champions andava devendo, né? Nos jogos grandes não conseguiu corresponder tão bem, enfim, teve também deslizes em jogos menores. Esse jogo contra o Manchester City era um cartão de visitas que o PSG precisava, né? Até para mostrar esse talento em formação, aquilo que pode fazer, porque é um time claramente com potencial de ir além, né? E aí você tem uns caras como o João Neves, como o Bonsa falou, né? Fez uma senhora partida, é um cara muito talentoso. Eu gostei do Doué enquanto ele esteve em campo também, acho que foi um cara importante. O Barcola é impressionante, né? O Barcola já é um dos líderes desse time. E o Dembélé, que talvez seja o cara com mais nome nesse setor ofensivo, né? Ele acaba sendo importante também, porque ele sai do banco elétrico, ele tem os lampejos do craque que se esperava, né? E ele foi importante também para ajudar nessa reviravolta do segundo tempo. E acho que dá para chamar de vareio, né? Porque o PSG, até foi olhar os números do segundo tempo, foram 18 finalizações do PSG contra 5 do Manchester City. É impressionante, né? E o Manchester City que, enfim, conseguiu esses 2 gols. O PSG já tinha gostado mais do PSG durante o primeiro tempo, né? Tanto que acontecem mudanças ali, o Guardiola faz 2 mudanças, e o PSG tem a entrada do Dembélé, porque estava com um ataque um pouquinho mais leve, né, com o Canguilí ali fazendo aquela função um pouco mais centralizada. O PSG teve gol anulado no primeiro tempo, e aí esse crescimento no segundo tempo, tanto como o Bonsa também bem disse, um desmoronamento do Manchester City, né, que, enfim, só teve um momento do jogo que foram os gols, mas desabou da forma mais catastrófica possível, e o PSG, ele aproveitou essas mudanças, né, mudança tanto em peças, jogadores que vieram bem do banco, isso foi importante, né, até citar o próprio Gonçalo Ramos também, que acaba ajudando nesse vareio, e mudanças de postura do PSG, e o PSG, assim, olhando nessa tabela de reta final, nessas 2 partidas, eu vou falar uma coisa que é até arriscada, mas acho que esse jogo contra o Manchester City era até mais acessível pegar esse Manchester City tão mal no Parc des Princes do que pegar o Stuttgart na Alemanha, ou um Stuttgart que vem crescendo na temporada. Mas agora a situação dos 2 times, os 2 podem se classificar juntos, né? Um empate entre PSG e Stuttgart acaba beneficiando os 2, mas essa era uma vitória que era necessária para o PSG, tanto pela questão na tabela, para chegar aos 10 pontos e entrar nessa zona de classificação ultrapassando o Manchester City, como também para mudar um pouco a percepção sobre esse time, que tem potencial até para crescer além nas próximas temporadas, mas que nessa temporada já vinha apresentando alguns sinais bastante interessantes com muitos desses jovens. A outra partida que merece destaque, eu não sei o que vocês pensam sobre a bronca do técnico na beira do gramado, né? O Benfica perdeu de virada para o Barcelona, e o técnico, que me foge o nome, ele estava no Brasil até outro dia, gente. Bruno Lage, exatamente, que teve uma demissão bem uma das entrevistas mais pitorescas, né? Treinava o Botafogo e foi realmente causou perplexidade a forma como saiu do Botafogo. O que é raro pro Botafogo, né? Técnico da entrevista estranha, né? Parece que o Botafogo não está passando por isso com frequência. Em vez de ir para o vestiário, ele esperou os jogadores. Isso acontece, ele não é precursor disso, né? De falar, não, ele mesmo já fez isso outras vezes, no próprio Benfica.
Aconteceu na Argentina dia desses. O Muniain pegou os seus companheiros de time do São Lourenço e antes de ir pro vestiário ele falou: fiquem aqui porque a torcida tá vaiando, vocês têm que ouvir e assimilar a vaia. Mas o que explica esse 4-5? Porque se o Bruno Lage acha que o time tem que ouvir a vaia, perfeito. Mas o Bruno Lage tem como explicar o que aconteceu? Porque tava 4-1, já era difícil de explicar o 4-1. Agora, 5-4 é uma loucura. Foi uma loucura e até contando um pouco uma curiosidade, porque, enfim, não interessa pra ninguém, mas no momento que tava rolando o jogo, eu tive que sair, enfim, rapidamente aqui pra levar as cachorras da minha sogra na casa dela, enfim. E foi bem na hora, não teve como evitar, enfim, foi bem 5h30. Então eu tive que sair rapidinho, assim, como aqui é tudo rápido, não demora muito pra fazer as coisas. Só que nesse tempo, já foi suficiente pra quando eu saí, tava 4-1 e eu voltei, tava 4-3. E aí, você já fica, peraí. Vamos lá, né? Os 4-1, eu também acho que tava um pouco o excesso de tudo dando certo pro Benfica. E o Barcelona se enrolando, aquele erro ridículo do Chesney. Uma coisa meio patética. Parecia que ia ser um jogo patético, né? De um papelão. E o Barcelona tem tido problemas para controlar seus jogos, né? É um time que sabe tocar bem a bola, mas principalmente na fase defensiva, é um time que não tem conseguido evitar o perigo, né? Basicamente tem sofrido quando o adversário tem a bola. E até, enfim, no Campeonato Espanhol sofreu até contra o Getafe, que é um time que tenta não jogar de maneira nenhuma. Enfim, mesmo assim sofreu. Então acho que o Bruno Lage não consegue explicar, porque acho que o time dele me deu a sensação um pouco de não acreditarem que poderia acontecer o que aconteceu em campo, o que é relativamente normal quando você faz 4-1 no jogo. A sensação é de que agora é administrar porque acabou o jogo, em termos de vitória, né? E não foi isso. E assim, pra ser bem sincero, eu acho que o Barcelona nem acreditava que aconteceria o que aconteceu. É que as coisas meio que foram acontecendo também, né? E aí, quando acontece, principalmente no 4-3, deu a sensação que... Porque aí o Barcelona já estava bem melhor, né? E o que é relativamente normal também. Tá 4-1, o adversário que tá perdendo acaba ficando mais com a bola, porque o time que tá ganhando já tá tentando gerir. E assim como o Barcelona não consegue controlar o jogo, o Benfica também não consegue. E o que a gente viu foi um pouco de acaso. Eu não vou dizer que é uma estratégia, porque se o Hansi Flick pensou em que o jogo fosse como fosse, eu diria que ele é maluco. Mas eu acho que se viu, o Barcelona percebeu uma oportunidade dentro do jogo que se abriu diante de um Benfica que não conseguia controlar o jogo. Os gols foram acontecendo até culminar naquele momento final, que é o gol do 5-4, que é numa falta a favor do Benfica, quando o Barcelona estava reclamando para acabar o jogo, né? Porque já estava para lá dos acréscimos. O Barcelona queria que acabasse o jogo, estava 4-4. E aí que eu digo que esse é um pouco do acaso, porque foi um lance que a bola voltou 2 vezes para a área, né? A bola foi para a área, aí voltou, aí foi de novo, aí não bumba meu boi, né? Porque se alguém também disser que foi um lançamento pensado, assiste o lance de novo que você vai ver que não foi. Ele deu um chute pra frente pra acabar o jogo. Só que essa bola caiu no pé do Rafinha no mano a mano. E aí o Rafinha no mano a mano é um perigo na ponta direita, que é onde a gente viu muita coisa boa dele, né? Embora essa temporada ele seja muito bom em todas as posições. E aí ele faz o gol, até foi checado, né? Porque teve uma reclamação de pênalti do Benfica que eu acho que não aconteceu mesmo. Foi uma reclamação, eu acho que não tinha sentido. Mas é um jogo maluco, assim. Mostra as duas faces do Barcelona dessa temporada. Um time que pode vencer qualquer adversário e com ótimos recursos, tem muitas armas no seu arsenal. E ao mesmo tempo é um time que
tem muitos problemas defensivos, né? E que não sabe controlar os jogos. Tudo isso ficou evidente nesse jogo. Acabou 5-4 pro Barcelona e poderia ter tranquilamente acabado 4-3 pro Benfica também. Então eu acho que é um ótimo resultado pro moral da equipe e tudo isso, mas precisa ter um alerta, porque no mata-mata um negócio desse é um perigo, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. É meio que estilo do Flick, né? Tipo, você tem esses jogos meio malucos, né? Que é um time que corre muito, que marca muito alto, né? Muita intensidade, todas essas coisas. Lógico que nem sempre são tão loucos assim, mas também o Barcelona já classificado, né? Não tinha muito também, já está classificado. Para o Benfica é um problema, né? Essa derrota, porque agora pega a Juventus fora de casa e pode ficar fora também, né? Um dos times que estão ali ameaçados. Então eu entendo também a explosão do Bruno Lage depois de deixar uma vitória que seria enorme, né? Que seria muito importante escapar. Agora, alguém precisa dizer para o Szczęsny que ele não é o Neuer, né? Eu sei, o Barcelona contratou ali para jogar no lugar do Ter Stegen, até o Iñaki Peña tem jogado também, e talvez jogado melhor do que o Szczęsny por enquanto, mas ele fez isso na Supercopa, e ele fez isso agora, na Supercopa foi expulso, né? Cometeu a falta, agora ele também cometeu esse erro crasso ali no gol do Benfica. Lembrando que ele estava aposentado, né? Ele saiu da aposentadoria. Essa parte é importante, né? Tipo, parece um goleiro aposentado, né? Talvez porque fosse, né? E aí ele agora cometeu de novo esse erro, esse tipo de erro, né? E atrapalhou um pouco o Barcelona. Quero mandar um abraço pro Getro, pro Moisés Henrique, pro Lucas Arita, pro Gabriel Chagas, pro Wagner Cavalcante, pro Igor Oliveira. Valeu, Alan Freires. Obrigado também pelas palavras. João Pedro Alves, valeu. Sony Miller, a Denise Fialho, muita gente aqui ao vivo, inclusive o Edson Santos Gabriel. Eu falei, eu falei que tava 4-1. 4-1 eu falei também. Foi 3, tava 3-1. Tava 3-1. Aí ficou 3-2, aí o Benfica faz 4-2 e toma a virada. O que não deixa de ser, né? Um gol a mais nessa conta seria mais grave, mas não deixa de ser grave. Você tomar Mas você tem toda a razão, Edson. Obrigado. Não ficou 4-1, ficou 3-1, depois 3-2, 4-2, 4-3. Tá certo. José Sobreira Targino Neto, sempre presente, direto de João Pessoa, Pedro Lamounier também. O que mais podemos falar sobre Champions League, senhores? Por exemplo, o Bolonha, que não conseguia ganhar de ninguém, ganhou do Dortmund, que por sinal deu um basta na passagem do iniciante técnico Nuri Sahin, 3 derrotas seguidas no campeonato alemão, mais 2 na Champions League, já eliminado de maneira traumática da Copa da Alemanha, foi fim de linha. O Leipzig, já eliminado, botou água no chope do Sporting também. Então o Bolonha e Leipzig conseguiram aí alguma graça, ainda que isso não signifique nada, né? Porque eles não vão passar de fase. Tem goleada do Feyenoord, tem Atlético de Madrid 2-1 Leverkusen, o time do Leverkusen sofrendo na mão do Simeone, o que é sempre uma ironia interessante para se observar. Quero destaques finais de vocês de Champions League, porque temos outras competições para conversar sobre. Eu vou pegar e vou fazer um apanhado rápido dessas 3 derrotas alemãs, ficar menos no Dortmund, porque o Dortmund foi tão ridículo, né, que assim, a gente deveria falar pouco. E o Dortmund era um jogo que, segundo a Kicker, o Sahin já estava de aviso prévio, ele já tinha sido avisado que esse jogo era o último dele, que, enfim, ele ia perder o emprego, e o time jogou como um eliminado, sendo que o Bolonha já estava eliminado, né? Assim, foi um jogo vergonhoso, a defesa foi uma água, o ataque não fez nada, o Bolonha teve 17-3 em finalizações, o único gol do Dortmund foi num pênalti, né, do Guirassy, então dispensa comentários. Sobre o Feyenoord Bayern, foi um jogo curioso também, né? Porque o Bayern, se você olhar os números, tem um domínio impressionante do Bayern em quase todos os números, tirando no placar, porque o Feyenoord fez 3-0 e foi um time ele teve estocadas muito precisas, né? Quando o Feyenoord chegou no ataque, ele conseguiu converter os gols. O Santiago Jiménez fez um jogo ótimo, e aí também o Bailo, o goleiro, ele teve uma atuação impressionante, né? Foram pelo menos uns 2 milagres ali para segurar o Bayern de Munique. O Bayern de Munique
fez um jogo mais desligado na frente, mesmo tendo esse domínio, e atrás teve alguns apagões que custaram muito, enquanto o Feyenoord foi bem atrás, né? Conseguiu segurar o Bayern de Munique, também conseguiu evitar chances tão claras, e fica o destaque para o técnico Brian Priske, né? Porque ele era outro que já estava ali meio de sobreaviso, né? Correndo o risco de ser demitido, ele que está numa missão difícil de substituir o Arne Slot, o time não vem bem no campeonato holandês, e essa vitória revigora, né? Você fazer um 3-0 no Bayern de Munique transforma. E o Atlético de Madrid 2-1 contra o Leverkusen, para mim é um jogo que merece estar nesse hall de grandes jogos da Champions, dessa fase de liga e dessa rodada ao lado da vitória do Barcelona e do Manchester City, né? E do Paris Saint-Germain, porque foi um jogo em que o Atlético de Madrid conseguiu se reinventar, né? Se você tivesse assistido o primeiro tempo, o Leverkusen ele domina completamente o jogo, faz 1-0 de forma merecida e tem a expulsão do Pablo Barrios, que deixa o Atlético de Madrid numa situação bastante difícil, mesmo jogando dentro de casa, né? E aí o segundo tempo tudo se transforma, e aí a gente vê o melhor do Simeone como técnico, o melhor do Simeone de ideias de jogo para o Atlético de Madrid, e aí as mudanças pesam muito no intervalo, né? O Atlético de Madrid ele consegue consertar a sua maneira de jogar e consegue estancar a sangria com a entrada do Reinildo no lugar do Javi Galán, e o time é mais estável na composição das suas linhas defensivas para segurar o Bayer Leverkusen, enquanto o Bayer Leverkusen também faz uma troca com a entrada do Patrick Schick no lugar do Mukiele, e até bastante interessante, né? Porque o Leverkusen, nesse reencontro do equilíbrio na temporada, uma alternativa que o Xabi Alonso tem usado é botar os dois alas nas pontas, né? O Grimaldo e o Frimpong muitas vezes têm jogado como pontas, não exatamente como alas ou laterais, e isso tem ajudado o time, né? Os dois com liberdade, os dois já foram bastante importantes na temporada passada como alas, e dessa vez eles ganham mais tranquilidade ainda para atacar. Com essa entrada do Schick, eles foram para as alas, e aí o time caiu de rendimento, né? O Leverkusen caiu bastante no segundo tempo, não conseguiu ter esse domínio que já tinha no primeiro tempo, mesmo no 11 contra 11, e o Atlético de Madrid foi o Atlético de Madrid, se defendendo muito bem, aproveitando os contra-ataques, aproveitando os escapes ofensivos, sobretudo do Julián Álvares, e o Julián Álvares tem esse papel de decisão nesse jogo, acaba marcando os 2 gols. Acho que o Julián Álvares é um cara que a gente precisa até discutir nessa temporada, né? A gente fala tanto de bola de ouro, quem está ali se aproximando da bola de ouro, e essa fase do Julián Álvares, para mim, especialmente nesses jogos mais recentes, né, nessa maneira como ele se estabeleceu como protagonista no Atlético de Madrid, é de top 5 de bola de ouro, porque ele está jogando muita bola, né, e o Leverkusen teve erros defensivos, teve a própria questão da expulsão do Hincapié, que ajudou a equilibrar o jogo novamente, né, ajudou até depois das mudanças a tornar essa partida mais aberta para o Atlético de Madrid buscar o resultado, e o Julián Álvares é aquele que não perdoou. E outro nome que merece destaque, porque eu acho ele um cara um tanto quanto subestimado, mas é impressionante como ele tem jogo decisivo e jogo que ele como se fosse um coringa do Simeone, né? É o Ángel Correa, porque ele entra aos 42 do segundo tempo, no lugar do Griezmann, e ele tem uma participação fundamental no gol da virada do Atlético de Madrid, né? Então, o jogo entre dois times que vêm em fase tão boa, né? Pensando na Bundesliga, pensando no Campeonato Espanhol, e mesmo nesse recorte de Champions League, um jogo que se tinha uma grande expectativa por aquilo que os times poderiam entregar, eles entregaram nesse duelo tático e entregaram um grande jogo, mas com o Atlético de Madrid prevalecendo, porque o Simeone ali teve uma das suas atuações mais fantásticas desses anos todos à frente do time. Ele soube tirar o melhor de seus jogadores, como tem tirado nessas últimas partidas. Só para destacar... fala aí, Matias. Eu só queria trazer um destaque do Sporting, né, que desde a saída do Rubem Amorim está em queda livre na Champions League, né, são 3 derrotas. Um clube que começou, né, muito bem, 10 pontos, né, tava ali nas primeiras posições, e corre um risco sério agora, né, de não se classificar, porque enfrenta, claro, o já eliminado Bolonha na última rodada,
jogando no Alvalade, mas em caso de tropeço pode ser ultrapassado, né, pelo Stuttgart ou pelo PSG, né, se caso for derrotado, né, pelo Bolonha, que vai estar jogando só pela honra, né, mas conseguiu vencer nessa última rodada, e está nessa disputa com o próprio arquirrival Benfica, né, porque também se o Benfica e o Sporting perderem, o que é uma combinação que pode ocorrer, né, ambos enfrentando os clubes italianos, daí tem que ver no saldo de gols quem ficaria, né, com uma dessas últimas vagas, né, mas uma situação, enfim, que não era esperada, né, no começo da temporada, dado o bom trabalho do Rubem Amorim, mas o João Pereira, o Sport estava invicto até então, né, na temporada, mas o João Pereira já conheceu 5 derrotas, né, 3 pela Champions League, 2 pela Liga Portuguesa e também uma outra pela Copa da Liga Portuguesa. Essa, na verdade, foi uma eliminação nos pênaltis, né, mas acabou perdendo para o próprio Benfica nas penalidades, né? Então, uma situação preocupante para o Sporting, que começou, né, essa temporada pensando alto, mas agora pode até ser eliminado. O João Pereira já saiu até, né? Agora tem o Rui Borges. Ele não resistiu a essa queda. O time estava brigando e teria grandes chances de ser campeão português, né? Vinha seria uma conquista importante. O Benfica o Sporting não tem conseguido nas últimas décadas manter o ritmo de Benfica e Porto, e estava se mostrando aí nesses últimos anos, tem conseguido isso, né? Tem sido o time de Portugal a fazer isso. Então, realmente o Sporting vai sofrer um pouco aí, vai para uma última rodada com um risco muito grande. Eu ia destacar só o Real Madrid, que tem, assim, o Mbappé chegou e agora está jogando bem, e isso é importante para o Real Madrid, mas o Rodrigo, meus amigos, o que o Rodrigo está jogando de bola é um negócio impressionante. Assim, nas últimas rodadas, nos últimos jogos do Real Madrid, o Rodrigo tem jogado muito bem. E agora, nesse último jogo, a vitória por 5-1 sobre o Salzburg, teve gols do Mbappé, do Vini, mas o Rodrigo foi um dos mais importantes em campo, eu diria que foi o melhor em campo até. E até na entrega de prêmio de melhor em campo, que foi pro Vini, né? O Vini mesmo falou, eu achei que eu não ia ganhar, porque não fiz um bom primeiro tempo e tal, achei que ia ganhar o Rodri, e ele chamou o Rodrigo de Rodri, eu achei curioso. E o Rodrigo tem jogado muito bem mesmo. E é bom lembrar porque, assim, quando chega o Mbappé, havia uma certa dúvida se o Rodrigo continuaria sendo titular, né? E era compreensível ter essa dúvida, porque ninguém sabia como armar esse time com tantos jogadores ali que várias vezes jogam na mesma posição. O próprio Rodrigo, né? O Rodrigo tem jogado, muitas vezes jogou pela direita, mas ele sempre gostou mais de jogar pela esquerda, né? E até nesse jogo teve a participação mais pelo lado esquerdo e foi muito bem. Então acho que é importante, porque mais do que o encaixe do Mbappé, que era uma dificuldade, mas o Rodrigo está crescendo de produção, e aí você tem um quarteto todo, né, com Bellingham vindo de trás, Rodrigo, Vini e Mbappé, e todos eles jogando bem, o Real Madrid passa a ser o Real Madrid que a gente conhece dos últimos anos, que é um perigo que você não quer enfrentar nunca, e que jogar no Bernabéu vai ser um inferno. O time tem muitos problemas defensivos, muitos. A gente falou dos problemas defensivos do Barcelona ou do Real Madrid, eu acho até pior. Mas é que, nesse momento, ofensivamente, o Real Madrid tem encontrado as saídas. Não vai ser sempre assim, claro. O Salzburg não é o adversário mais qualificado nesse sentido para testar a defesa do Real Madrid. O time precisava contratar, acho que não vai contratar de novo, o que é uma burrice, sinceramente. O time mais poderoso do mundo não contratar defensores com uma crise de defesa do jeito que tá. Tá jogando com o Lucas Vázquez improvisado na lateral direita, que é um atacante que não marca ninguém. Você tem problemas, zagueiros machucados ali até o final da temporada. O Alaba vai voltar depois de um ano sem jogar e não se sabe em que condição. O Rudiger tá machucado, já voltou, vai voltar. Né? Voltou, né? Mas ainda não tá nas plenas condições. Enfim, eu acho que o Real Madrid tá perdendo tempo de não ter contratado os zagueiros e até um lateral, enfim,
um jogador que possa fazer as duas funções, porque isso vai criar mais problemas, assim, mas apesar de tudo isso, é um time perigoso e é um time que vai se colocando como um dos favoritos de novo, que era o que se esperava lá no começo da temporada. Né? Só para passar a régua na Champions League, a gente tem, no fim, 9 times brigando por 6 vagas, né, no mata-mata da Champions League, né, PSV, Clube Brugge, Benfica, PSG, Sporting, Stuttgart, Manchester City, Dinamo Zagreb e Shakhtar. E aí, do PSV para cima, basicamente qualquer um pode chegar às oitavas de final, menos o Liverpool e o Barcelona, que já estão classificados. Então, depois de 7 rodadas, é essa a situação da tabela. São 9 vagas, 9 times brigando por 6 vagas. Só para, de novo, desculpa atrapalhar, mas só para uma notinha, a TNT Sports do Reino Unido, o executivo falou que não dá para avaliar o novo formato. Então, eu vou colocar isso porque tá uma empolgação como se esse formato fosse a redescoberta da roda. E vamos com calma. Não é assim também. Nem o executivo. Eu tô falando desse executivo porque o Reino Unido é um dos mercados mais caros da Champions League, e a TNT Sports comprou, né, a Champions League lá no Reino Unido. Perguntaram pro executivo se ele achava que estava sendo melhor, né, do ponto de vista da TV. Ele falou: ainda é cedo para julgar, vamos avaliar no fim da temporada. Ele até pontuou que o fato de ter muito caos em alguns jogos e ter uma certa indefinição na última rodada são pontos positivos que agregam ali, adicionam algum valor, mas não dá para saber se é melhor ainda, né? E a gente está falando da TV que transmite no Reino Unido. Então acho que é importante, assim, antes da gente cravar que é melhor, com certeza, é bom ter calma. Pode ser que seja melhor, pode ser que tenha pontos positivos e pontos negativos, que é o que provavelmente vai acontecer. Qualquer formato tem as suas benesses e os seus pontos negativos, é assim mesmo. E temos 9 equipes que já jogarão eliminadas, né, na quarta-feira que vem. Que isso era muito difícil de ocorrer, né, no formato anterior, né? Até porque com a possibilidade, né, do terceiro colocado jogar a Liga Europa, tinha sempre algo em jogo, né? Agora nem isso. O Pedro Lamonier fala que a gente tem que conversar sobre o 7-0 do Coelhão. Não temos não, senhor, tá, Pedro Lamonier? Porque nessa casa aqui mora a Carolina, minha companheira, e ela é de Pouso Alegre. E a gente não vai falar de América 7 e Pouso Alegre 0. O Pouso Alegre provavelmente com a pior SAF do país. A competição é grande. Faltava 5 dias para começar o Campeonato Mineiro, Matias. O elenco tinha 15 jogadores, mais da metade nunca tinha atuado profissionalmente. É mais ou menos esse o nível. O Monson do Rio Grande do Sul, perdeu o treinador faltando 3 dias pro Gauchão. O João Paulo Borgonov pergunta qual é a minha dupla preferida no BBB 25. Ainda não tive a oportunidade, Borgonov. A vida tá puxada, companheiro. Não deu para ver. Mas devo dizer, com todo o ufanismo que eu tenho do ponto de vista esportivo, que eu não gosto o Hipólito, principalmente depois que andou tirando foto com gente que não deve, né? Eu tô torcendo contra o Hipólito, tá bom? Rodrigo Blini, um abraço para você. Rui Alves, Tungaram meu Benfica, sim senhor. Paulo Duarte, Jonatas, todo mundo aqui conosco. Deixa eu falar com vocês de KTO. KTO.com é o endereço. Fazer apostas esportivas é uma opção sua? Interrogação. Se for, faça com responsabilidade, exclamação. E na outra linha, parágrafo, começo de frase, faça em quem apoia a comunicação independente que você consome. KTO já há muito tempo conosco, você lá tem, além das boas cotações, algumas modalidades bem autorais de apostas, como as KTOs, as malandrinhas. KTO.com, bastante tempo parceira do nosso lado. Bolsa e Lobo sempre trazem dicas para o fim de semana, para você pingar algum lá na KTO, mas se for pingar, a gente faz sempre a lembrança, a gente faz esse merchan tentando trazer
a maior responsabilidade e segurança possível para você. Se está se sentindo viciado, peça ajuda, e se está ansioso, mal-humorado, tenso, embriagado, distraído, deixa para lá, porque a ideia não é perder dinheiro e marcar toca. Então, não dê bobeira. Bruno Bonsante. Vamos lá, então. Começando com Como e Atalanta. 1,81 para a Atalanta ganhar esse jogo. A Atalanta não descarta ainda a possibilidade da Atalanta entrar na briga pelo título da Série A. O jogo é fora de casa, como está na parte de baixo da tabela. A Atalanta veio de uma derrota dura, né, para o Napoli na rodada passada, mas não é que jogou mal naquela partida. Está pagando 1,81 para ganhar esse jogo. Acho que é uma cotação alta. Tem Freiburg e Bayern de Munique no campeonato alemão. O Freiburg não está tão bem assim quanto costumou estar em anos recentes, né? Mas está pagando 1,56 para o Freiburg só fazer um gol, né? Pode perder de 10-1 e a aposta entra. E o Freiburg está jogando em casa, né? Onde ele costuma ser bem forte. Ele até em confrontos nessa fase aí boa do Freiburg contra o Bayern, às vezes faz uns gols também. Acho que 1,56 para um gol só do Freiburg é uma cotação um pouco alta. Falando em gol, vai ter Leipzig e Leverkusen, né? E a linha, curiosamente, está em 2,5. Linha de gols. O que na Alemanha, no geral, é uma raridade, né? Ainda mais em um jogo entre dois dos bons times da Alemanha. Então, eu pegaria esse acima de 2,5 gols a 1,54. Bobo? Vamos lá, então. Bom, eu vou de novo me arriscar, provavelmente para me lascar de novo. Mas Napoli e Juventus é um dos jogos dessa rodada na Série A. Um jogo bem interessante. E eu até, quase como uma torcida, mas baseado em um palpite educado, que Juventus e Napoli, mais de 2,5 gols, que eu espero que seja um jogo interessante. O Napoli vai jogar em casa contra a Juventus, é uma rivalidade, é uma disputa ali interessante. Tá pagando 2,55 para mais de 2,5 gols. Então torcer ali para o caos reinar, saírem muitos gols. Também é o enfrentamento do Conte com a Juventus, já aconteceu outras vezes, mas enfim, o Conte tá com a língua afiada essa semana aí, já preparando o clima, né? Provavelmente para incendiar a torcida contra a Juventus. Outro jogo interessante, Southampton e Newcastle. A vitória do Newcastle não tá pagando muito, tá pagando 1,40, mas ganhar do Southampton pro Newcastle com o Isaac naquela fase não deve ser uma tarefa das mais complexas. Então 1,40, vitória do Newcastle fora de casa. E por fim, espero que não zique o pobre do Leverkusen, mas Leipzig e Leverkusen, a vitória do Leverkusen fora de casa tá pagando 1,85. Eu sei que o Leipzig é um excelente adversário, mas o Leverkusen tem jogado muito bem na Bundesliga, tem sido um time que começa a incomodar o Bayern, né? A gente achava que o Bayern ia nadar de braçada e o Leverkusen está começando a entrar no ritmo. Pode ser que a gente tenha uma disputa mais acirrada na Alemanha do que na Premier League, né? E a vitória do Leverkusen 1,85 eu acho bem interessante também. KTO.com, um beijo, um abraço pro time da KTO no sul deste Brasil. Rodrigo Blini captou a mensagem, Avalone, eterno, exclamação. KTO, 24 horas de proteção. Ei, Chico Lang, outro eterno. Foi bom, viu? Televisão aqui no Brasil foi bom. Você sabia, ô Matias Pinto? Já sabia, né? Porque depois de tantos anos juntos, a gente repete as histórias, né? O Gabri, nosso amigo, irmão do Sema, e o Sema, nosso amigo, irmão do Gabri, eles eram vizinho de parede do Paulo Zorello. Isso eu não sabia. Que era o apresentador. Ele era o apresentador do Super Fight, né? Era o Paulo Zorello. Eles eram vizinhos de parede. Não preciso dizer que ouviram ao longo da infância cenas horrorosas de pugilato. E aí a gente não fala, estou falando brincando, mas aí vem essa parte que é muito séria, né? Violência doméstica, evidente que aconteceu. Se o Paulo Zorello quiser me processar, são relatos reais, tá? Pode me processar, Paulo Zorello. E o Oscar de la Hoya também pode pular no meu peito se quiser. E o Felipe Melo abandonou a carreira, hein? Felipe Melo largou. Acho que o personagem, de fato, é um saco, né? Um personagem muito chato, muito
muito pesado, carregado, mas é um cara que gostou da bola, né? Gostou muito da profissão, gostou muito da carreira, e jogou futebol em lugares bem legais, jogou bem em diversos centros aí do futebol e, inclusive, jogou a Copa do Mundo. Felipe Lobo, você quer falar alguma coisa do Felipe Melo? Eu vi que você desmutou o seu microfone. Eu tava vendo isso antes do programa, acabei não colocando na pauta, mas eu acho que o Felipe Melo é um caso que a gente tem que tomar cuidado para não deixar o personagem apagar o jogador. Protegê-lo dele mesmo, né? A gente pode não gostar do personagem, acho que muita gente não gosta. E até o Tim Vicker falou uma coisa interessante hoje no Redação Sport TV, que ele meio que virou refém da própria imagem que ele tentou criar, de ser um guerreiro valente, e aí ele virou um pouco refém disso, sendo que ele sempre se caracterizou desde a base, desde se formar no Flamengo, como um jogador técnico. Ele foi para a Copa de 2010 como um camisa 5 super técnico, classudo. O passe que ele dá pro gol que abre o placar contra os Países Baixos fantástico, é um passe fantástico, mas depois ele jogou a obra fora. É que ele sempre teve essa questão de ele ser muito bom tecnicamente, ele tem atributos técnicos excelentes e, ao mesmo tempo, é um jogador que não tem um autocontrole muito bom. Uma das críticas que se fazia àquele time é que era justamente esse. O Felipe Melo era um cara super qualificado para estar ali, só que é um risco. E a Holanda abusou desse risco, né? Irritou o Felipe Melo e ele caiu na provocação, né? Que era uma coisa óbvia, né? Não é que a gente falava, ou qualquer um que acompanhava sabia que esse era um risco. Mas ele é um jogador muito bom e sempre foi muito bom e teve momentos muito bons, mesmo nessa fase final de carreira. Tem que lembrar que mesmo no Palmeiras, já bem veterano, ele foi muito importante e não dá para esquecer que ele foi muito, muito ídolo na Turquia, muito. Ele foi um cara que jogou muita bola na Turquia, não só pelas histórias pitorescas como ir pro gol e catar, né, pegar pênalti, que é um negócio incrível, mas é uma coisa um pouco fortuita, mas a bola mesmo, o dia a dia, ele foi um jogador muito importante no Galatasaray, se tornou ídolo, não é pelo personagem, é porque ele jogou muita bola mesmo. Então, é só pra fazer essa ressalva que eu sei que ele atrai esse tipo de coisa, de não gostarem do personagem, mas ele foi um jogador fantástico, tem que se reconhecer a bola dele, né? Mas assim, e só arrematando, né, para além do personagem, tudo, conheço gente que trabalhou com ele, né, no dia a dia, no clube, enfim, e diz que ele é um cara muito agregador também, assim. Então tem essa qualidade também no próprio Fluminense. Ele foi um dos caras que ajudou, né, a manter o espírito coletivo, né, e foi muito importante para a conquista da Libertadores nesse sentido. E é um grande fã de Futebol Manager, hein? Deve ser um dos que acompanha o canal do Bonsa lá. Vai pintar o Felipe Melo de técnico com um boina do lado do campo. Com a boinazinha. Vai. Acho que vai. Ele vai ser um desses que vai ser técnicos que usavam o Futebol Manager. Ele vai ser um dia. Falando em técnico, hoje começa para o Brasil o Sul-Americano Sub-20, desde sempre um dos meus campeonatos preferidos. Eu adoro o Sul-Americano Sub-20 no comecinho do ano, mas o Brasil vai de Ramon Menezes, né? Então, é como se não fosse. Não sei se vocês sabem, eu já lanço aqui, fazer um balão de ensaio aqui, né? Já há algum tempo tenho o desejo de fazer um canal no YouTube, como tantos têm, colocar a cara para fazer vitrine e fazer um canal de seleção brasileira, masculina, feminina, sub-20. Mas aí eu lembro que o Sul-Americano começa hoje com o Brasil e a Argentina e é o Ramon Menezes de técnico, e dá uma preguiça de ter que lidar com essa gente, dá uma preguiça. Mas quem sabe, né? Wesley, Moscardo, Bidon e outros, não é o time de cima, né? Não é o principal time possível que a gente teria no Sul-Americano Sub-20, mas é um time de razoável para bom. Europa League, senhores. Ô Leandro Stein, não sei se você está ansioso aí, mas estamos no intervalo, agora são 14h51. Estou vendo. Brasil 14, Suécia 9. Tomara que a gente não seque aqui ao citar quem está ouvindo isso tarde, né? O Brasil ganhando. Podia dar um 15-8 ainda.
É, né? Brasil que já ganhou da Noruega, né? Na abertura, que é uma das anfitriãs, né? Vem fazendo uma Sim. excelente campanha aí na Copa do Mundo de Chegar Monobol. eu acho que se chegar nas quartas de final da Copa de Handebol, Luiz Inácio Lula da Silva e Fufuca precisam separar um tempinho em Brasília, recebê-los e os que são de cidades menores que peguem um carro de bombeiros e deem um rolê num dia útil, assim, porque é muita coisa, é coisa grande. Um país que já ganhou uma Copa do Mundo que ninguém esperava, inclusive com as mulheres. Vamos falar de futebol europeu, tal qual falávamos na primeira metade deste episódio, mas não de Champions League, sim de Europa League. A Lazio vai muito bem, obrigado. Está lá na frente, está lá em cima, seguida pelo um time alemão que ganhou na data UEFA, finalmente, o Frankfurt, 19-16, a parte ali em cima, os 4, 5, os 3, né? Na verdade já estão, Frankfurt e Atlético de Bilbao já meio que já sabem o que vai acontecer. A briga pelo G8 é grande, porque tem bastante time com 14 e alguns postulantes logo atrás com 13, mas eu queria o destaque de vocês, quem quer falar um pouquinho sobre a Europa League, que tem mais uma rodada para ser disputada. Falar em linhas gerais, então, a Lazio é líder, está garantida nas oitavas de final e até o momento 15 times já conquistaram a classificação para os mata-matas. A Lazio é a única que já está garantida nessa fase além. 14 times brigam pelas 9 vagas restantes dos mata-matas. E aí um destaque negativo é o Porto, que está fora da zona de classificação, é o 25º, e o Porto vem de derrotas seguidas, demissão de técnico, crise, enfim, está uma situação bastante instável no Porto, e dos times fora da zona de classificação é o que mais chama atenção. E são 7 eliminados até o momento, alguns até surpreendentes, né? Sobretudo o Nice ficando de fora aí, não vai conseguir nem ir para os 16 avos de final, é o vice-lanterna, mas tem o Dinamo de Kiev também como lanterna e outros times tradicionais, né? Slavia Praga, Malmo, Ludogorets, já estão todos eliminados. A Lazio acho que merece destaque especial até por aquilo que fez nessa rodada, né? Porque tinha um jogo relativamente difícil contra a Real Sociedad e conseguiu passar o carro, teve uma vitória por 3-1 bastante confortável. O Frankfurt, como novo vice-líder, também merece esse destaque. E aí a gente fala muito do Marmouche, que foi para o Manchester City agora. O Ekitike está fazendo uma temporada sensacional. E procurem o gol do Ekitike nessa rodada contra o Ferencváros de Leandro Yamin, porque, enfim, é um gol com uma caneta dentro da área, uma caneta meio surpreendente, assim, que ele vai virando o corpo num espaço mínimo. O Ekitike ficou com uma imagem ruim pela passagem no Paris Saint-Germain, mas tem muita qualidade técnica, né? Dentro desse top 8, vale destacar também os tidos como favoritos, né? Até por questões financeiras, Manchester United e Tottenham estão ali dentro, o Lyon também está dentro, o Anderlecht e o FSB, né? O FCSB, o antigo Steaua Bucareste também, o Athletic Bilbao, embora o Athletic Bilbao tenha tido uma jornada bastante difícil, perdeu posição, né? Acabou caindo para o terceiro lugar e foi goleado pelo Beşiktaş, e o Beşiktaş é um time que está brigando pela classificação, que merece atenção porque contratou o Solskjaer, e o time assim, se transformou nesse jogo contra o Athletic Bilbao, foi um 4-1 com uma grande atuação do Rashica, do Rafa Silva principalmente, e aí tem times grandes além do Porto sob risco, né? O Ajax está na zona de classificação, mas corre risco, Real Sociedad, Roma, Fenerbahçe. O Ajax foi uma das surpresas negativas dessa rodada, porque acabou perdendo para o RFS Riga, né? Um time da Letônia, um time de pouquíssima tradição, talvez, muito provavelmente, é o time de menor orçamento nessa fase de liga da Liga Europa, e acabou ganhando do Ajax dentro de casa. O Ajax vem de 3 derrotas seguidas na competição, é um destaque negativo. E aí tem outros brigando aí para tentar entrar nessa zona de classificação, alguns até de certa tradição, né? O Twente, o Braga, o Hoffenheim, então tem uma briga, eu diria até mais aberta que a da Champions para essa
rodada final da Liga Europa, que nessa temporada eu considero que tem um atrativo a mais, por algo que o Matias já citou anteriormente no programa, que é o fato de não ter as repescagens, né? Eu acho isso ótimo para o mata-mata da Liga Europa acabar com essa repescagem dos times que vinham da Champions, porque o título vai circular entre os clubes que já começaram disputando a Liga Europa, e a Liga Europa é um torneio que se valorizou bastante nas últimas temporadas, né? Dando mais foco para as equipes das grandes ligas, dando mais foco para equipes tradicionais de ligas secundárias. A gente teve histórias muito bacanas na Liga Europa nas últimas temporadas, nessa reformulação e até uma valorização da fase de grupos, né, nas 3 temporadas anteriores, enquanto ocorreu paralelamente com a Conference. Agora, essa fase de Liga eu achei um pouquinho mais difícil de acompanhar, por não ter tanto a referência dos grupos, mas também teve jogos interessantes, também tem times que conseguem corresponder nessa jornada dupla, né, de Liga e competição europeia, e a gente dá para pegar a própria Lazio, Frankfurt, o Atlético Bilbao, enfim, são times que estão rendendo bem nas duas frentes, e vai ter uma rodada final bastante interessante, pensando nessa abertura para a classificação, com tanto time ainda vivo na disputa. Eu duvido alguém citar um placar do Chelsea na Conference League. O Chelsea disputou a Conference League, jogou 6 vezes. Todos eles. Jogou 6 vezes. 6 vezes. 6 jogos do Chelsea existiram pela Conference League nessa temporada. A gente diz, né? Muito jogo significa menos tempo para ver todos os jogos. Não tem como assistir tudo. Não, e acho que a Conference tem um problema. Assim, tipo, falando do Chelsea, assim, o 7º colocado do campeonato inglês vai, principalmente na fase da Liga, né? Vai deitar muitas vezes, né? Vai ser muito difícil, né? Mesmo outros times das grandes ligas também não tem muito jeito. Se você, pelo menos que você exclua, vai acabar tendo isso. Exato. A gente vai embora. Segunda-feira a gente está de volta. Essa é a parte boa, para quem gosta da gente, claro. Considere apoiar o Meio Campo, tornando-se membro do nosso canal no YouTube, onde você assiste a gente ao vivo, conversando aqui sobre bola e outros produtos que a gente pode ter ou não ter ao longo do tempo, de acordo com o que dá pé, com o que dá fôlego, e isso passa, evidentemente, por a gente conseguir ter mais membros e conseguir financiar de maneira mais satisfatória o nosso trabalho. Seja membro, então, do Meio Campo e assine a newsletter, se possível for. Trabalho bem bom, toda sexta-feira pinga na sua caixa de e-mail pelo menos 3 produtos ali, 3 matérias feitas pelo time do Meio Campo. Um beijo, Matias Pinto, até segunda. Um beijo, fica aqui também um salve para o nosso ouvinte Antônio Vinícius, ou Antonícios, que cruzou comigo ali pelo Bexiga. Ele estava saindo do Sol e Sombra, eu estava indo buscar a janta. Mandou um abraço para você também e a mim, ele que é aqui de São Paulo, mas mora em Recife já há um tempo, estava de passagem aqui pela capital. E também aqui nos comentários do programa o Igor Oliveira, que disse que a dupla do Café Belgrado, né, o Gibas e o Nepopop, disseram que perderiam para mim, para você e a mim num racha no basquete. Eu acho que eles estão se jogando muito para baixo, porque eu não jogo basquete faz uns 10 anos. Não sei quanto a você, mas eu tenho um pouco de tamanho só, não pro basquete, mas... Vocês são 2 homens altos, né? Mas faz tempo que eu não bato Qual o tamanho bola deles? O Nepopop é menor que eu. O Gibas eu nunca vi pessoalmente, mas o Nepopop é mais baixo. Não sei quanta habilidade eu dele. acho que eu não ganharia de vocês no basquete. Mas enfim, meu último jogo de basquete foi no Parque do Ibirapuera, no dia de Flamengo e Al-Ahly, pelo Mundial de Clubes de 2019. Eu parei ali, porque eu perdi de 40... Eu e Paulo Júnior contra Sema e Zal. Acho que foi isso o time, viu, Matias Pinto? Olha o jogo que a gente arrumou. Zal e Sema. E a gente perdeu do Zal e do Sema de 42-2. Eu achei que estava na hora de parar. Um beijo, Bruno Bonsante. Um beijo, até segunda-feira.
vocês acharam engraçado, mas vocês não conhecem o Sema, né? O Sema tem 2,3 metros também. É o Embiama. E o Girafales. Parecia 42-2. Era o Embamiama possível. Tchau, Felipe Lobo. Tchau, tchau. Bom fim de semana para todos. E é isso. Segunda estamos de volta. Quem é assinante da newsletter, né? Se você se inscreveu, a newsletter é gratuita, né? Mas se você se inscrever lá, for um dos assinantes, você vai receber. Daqui a pouco, a gente está finalizando, assim, está nos últimos detalhes. Estávamos finalizando antes do podcast, não deu tempo. Vamos finalizar agora, vai receber aí vários textos bacanas aí. Então, cheguem lá, cheguem junto, porque a gente quer ter vocês lá na newsletter também. E um abraço pro meu amigo Matheus, que gosta muito, saudade, de assistir os jogos de basquete do Palmeiras com o Matheus, e um dia ele chegou com o seguinte dilema: $100 mil, como é que era? $100 mil na mão ou $1 milhão para fazer um jogo contra o LeBron James de basquete, que vai a 100, mas tá 99-0 para você. Aí ele falou, cara, eu tenho 50 chances de arremessar assim que o LeBron me dá a bola. O LeBron me dá a bola, bum, já arremesso de 3. Uma cair. Eu falei, tá bom. Você quer arremessar 50 bolas? 50 bolas em sequência com o LeBron na tua frente? Não sei se você vai conseguir acertar uma. Eu prefiro $100 mil na mão. Um beijo, Landstein. Um beijo e só um destaque final de um personagem que se foi hoje, né? Um personagem de Champions que é importante, embora pouco conhecido, Mimis Domazos, que era o camisa 10 e capitão do Panathinaikos, que foi a final da Champions de 71 e perdeu para o Ajax. É um cara considerado um dos maiores jogadores gregos da história e a maior lenda da história do Panathinaikos, né? E aí fica a recomendação para quem quiser procurar os vídeos dele, porque era um camisa 10 com qualidade, um cara muito técnico, jogou por 21 anos profissionalmente, se aposentou em 80 e ainda hoje é o recordista em partidas no campeonato grego. Então, um personagem numa semana de Champions é um personagem importante. E um nome final, Rangel, viu? Que o goleiro da seleção brasileira de handebol está fazendo neste momento em que gravamos é algo impressionante. Na Copa de Handebol já está 14-18, o Brasil ganhando por 4. Vai dar tudo certo, tomara. Segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição do podcast Meio Campo. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.